Para uma melhor experiência, recomendamos o uso de fones de ouvido. Olá a todos. Vou contar o meu relato, mas por receio de julgamentos não vou dizer o meu nome. Embora eu não me orgulhe do que fiz, sinto que preciso compartilhar essa história como um aviso para todos. Desde a infância, eu vivi à sombra da minha irmã. Ela sempre foi a queridinha da família, a filha perfeita, a aluna exemplar, a amiga leal. Todos ao nosso redor pareciam encantados com sua presença, como se ela iluminasse qualquer ambiente em que entrasse. Eu, por outro lado, me sentia invisível, ofuscada pelo brilho dela. Não importa o quanto me esforçasse, nunca parecia ser o suficiente. O sucesso dela parecia ser uma constante lembrança de minhas próprias falhas, e isso foi plantando em mim uma semente de ciúmes que, com o tempo, germinou em algo muito mais sombrio. Essa inveja cresceu silenciosamente dentro de mim ao longo dos anos, mas foi na adolescência que ela começou a tomar uma forma mais definida. Eu vi a minha irmã conquistando tudo o que eu desejava: a atenção dos meus pais, o carinho dos amigos, os elogios dos professores. E como se isso não bastasse, ela ainda conseguiu se casar com um homem que parecia saído de um sonho. Bonito, musculoso, um daqueles que, só de olhar, você sente a respiração falhar. Ele a tratava como uma rainha, e isso só fazia aumentar o sentimento de inferioridade que eu carregava. Cada vitória dela era como um golpe para mim. E com o tempo, a mágoa e o ressentimento começaram a se transformar em raiva. Era uma raiva silenciosa, escondida atrás de sorrisos forçados e palavras amargas que eu jamais ousava dizer em voz alta. Durante muito tempo, lutei contra esses sentimentos. Sabia que não era certo, que minha irmã não merecia meu ódio. Ela nunca me fez mal diretamente, mas ainda assim, eu não conseguia evitar o sentimento de que a felicidade dela me roubava a minha. Quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia dominada por esses pensamentos obscuros. E foi assim que, em um momento de desespero, comecei a procurar por uma solução. Algo que pudesse finalmente me libertar dessa dor e talvez fazer com que minha irmã experimentasse um pouco do sofrimento que eu carregava. Foi durante uma noite de insônia, enquanto navegava pela internet em busca de qualquer coisa que pudesse me ajudar, que encontrei um site obscuro dedicado a práticas esotéricas. O site era um verdadeiro labirinto de informações sombrias, com fóruns onde pessoas compartilhavam suas experiências com magia e o oculto. A princípio, estava cética, mas a curiosidade e o desejo de fazer algo, qualquer coisa, me levaram a continuar explorando. E foi lá que encontrei o tópico que mudaria minha vida: Ritual da Inveja Devastadora. O tópico estava repleto de avisos sobre os perigos desse ritual, sobre como ele poderia trazer consequências terríveis, não apenas para o alvo, mas também para o praticante. Mas, no estado de espírito em que eu estava, esses avisos soavam como pequenos obstáculos diante da promessa de finalmente virar o jogo a meu favor. Comecei a ler os relatos de pessoas que haviam feito o ritual, algumas descrevendo como ele havia funcionado, outras falando sobre as sombras que se instalaram em suas vidas depois. Cada relato me fascinava e, ao mesmo tempo, me enchia de um medo crescente, mas esse medo era ofuscado pela amargura e pelo desejo de vingança. Passei dias me preparando mentalmente, coletando todos os materiais necessários. O ritual exigia itens específicos, cada um com seu próprio significado oculto. Uma vela negra, representando as intenções sombrias que eu estava prestes a liberar. Uma fotografia recente da minha irmã, para direcionar a energia do feitiço diretamente para ela. Fios de cabelo, meu e dela, que seriam usados para criar um vínculo inquebrável entre nós durante o ritual.
uma tigela de ferro, onde os objetos seriam queimados, simbolizando a destruição de sua sorte e felicidade. Ervas secas e óleo de mirra. Ingredientes antigos, conhecidos por suas propriedades místicas e por sua capacidade de abrir portais para o desconhecido. Eu me perguntei de onde o autor do ritual havia obtido esse conhecimento. Nos cantos mais escuros da internet, especulava-se que era um feitiço ancestral, algo tirado de livros de magia negra proibidos. Outros diziam que ele havia sido passado oralmente, geração após geração, até cair nas mãos de alguém suficientemente desesperado para compartilhá-lo online. Eu não sabia o que era verdade, e naqueles momentos nem me importava. Tudo o que eu queria era que funcionasse. Eu esperei pela noite perfeita, uma noite de lua nova, quando o céu estava completamente escuro e a energia da escuridão estava no auge. Escolhi o sótão da nossa casa para o ritual, um lugar abandonado e esquecido, onde eu sabia que ninguém me interromperia. A preparação foi solene e silenciosa, cada movimento feito com cuidado e precisão. Desenhei um círculo de proteção no chão com giz, um espaço onde a energia poderia ser contida. Coloquei a vela no centro, com a foto da minha irmã e nossos fios de cabelo dentro da tigela de ferro. Acendi a vela e, por um momento, hesitei. Podia sentir o peso do que estava prestes a fazer. Meu coração batia descontroladamente e uma parte de mim queria apagar a vela e esquecer tudo. Mas a raiva, a inveja, a dor de todos aqueles anos me empurraram para a frente. Fechei os olhos, respirei fundo e comecei a recitar as palavras do feitiço. As palavras eram antigas, em uma língua desconhecida, cheia de sons guturais e estranhos que pareciam vibrar no ar ao meu redor. Quanto mais eu falava, mais sentia o ambiente mudar. O sótão, que já era frio, pareceu se tornar gelado e o ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse observando. A chama da vela vacilou e, por um momento, quase se apagou, antes de voltar com uma intensidade que fez as sombras nas paredes dançarem de maneira assustadora. Quando terminei a recitação, peguei o óleo de mirra e derramei sobre a foto, envolvendo-a no aroma denso e intoxicante. Com uma última palavra, acendi um fósforo e joguei-o na tigela. As chamas subiram de forma violenta, queimando a fotografia com uma rapidez assustadora. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria, girando ao meu redor, formando figuras indistintas que pareciam me observar. Eu permaneci ali, observando a foto ser consumida pelas chamas, sentindo uma estranha mistura de poder e medo. Era como se algo tivesse sido despertado, algo antigo e faminto, que agora rondava o sótão. Quando as chamas finalmente se extinguiram, sobrando apenas cinzas na tigela, apaguei a vela e fiquei sentada no escuro, ouvindo um silêncio absoluto que parecia pesar sobre mim. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber as mudanças. Minha irmã, que sempre foi cheia de vida, começou a parecer cansada, abatida. Pequenas desgraças começaram a se acumular em sua vida. Perdeu o emprego, brigou com amigos, começou a ter problemas de saúde. Até o casamento, que eu sempre invejei tanto, começou a mostrar rachaduras, com o marido, antes tão atencioso, parecendo cada vez mais distante. A princípio senti uma satisfação sombria, como se finalmente estivesse recebendo a justiça que tanto desejei. Mas essa satisfação durou pouco. Logo comecei a notar que as coisas também estavam mudando para mim, e não para melhor. Na primeira noite após o ritual, tive pesadelos terríveis. Sonhei com o sótão, as sombras que haviam dançado nas paredes, mas agora elas tinham formas mais definidas, formas humanas, com olhos vazios que me observavam. Acordei suando frio, com o coração batendo descontroladamente.
Os pesadelos persistiram, cada vez mais vívidos e perturbadores. Em um dos sonhos eu estava novamente no sótão, mas desta vez a vela se acendia sozinha e eu ouvia sussurros, vozes que falavam uma língua que não entendia, mas que me causavam um medo profundo. As sombras se aproximavam cada vez mais e eu sentia uma presença ameaçadora ao meu redor. Não eram apenas os sonhos. Durante o dia comecei a sentir uma presença constante, como se algo estivesse sempre atrás de mim, observando, esperando. Ruídos estranhos começaram a ecoar pela casa. Passos no sótão, sussurros que vinham do nada e o som de portas se abrindo e fechando sozinhas. A atmosfera na casa ficou pesada, opressiva, e comecei a temer cada segundo que passava ali. Minha saúde mental começou a se deteriorar. Eu me isolava, temendo falar com alguém sobre o que havia feito, temendo que soubessem e me julgassem. Mas o peso do arrependimento e do medo era insuportável. Sabia que havia despertado algo sombrio, algo que agora estava preso a mim e que não me deixaria em paz. Cada vez mais, comecei a temer pelo que poderia acontecer, tanto comigo quanto com minha irmã. Tentativas de reverter o feitiço. Desesperada, comecei a buscar formas de reverter o feitiço, mas tudo o que encontrei apenas confirmava meus piores medos. Uma vez feito, era impossível desfazer completamente o que havia sido invocado. Visitei pessoas que diziam entender do oculto, mas todas me alertaram que a magia negra cobra um preço e que o arrependimento, por mais sincero que fosse, não poderia apagar o que eu havia feito. Uma dessas pessoas, um homem idoso que vivia em uma casa repleta de amuletos e símbolos antigos, me disse que o que eu estava experimentando era o resultado de ter quebrado um equilíbrio. Segundo ele, o ritual que fizera havia liberado forças que estavam além da minha compreensão, e agora elas estavam exigindo seu preço. Ele me recomendou uma série de rituais de proteção, mas deixou claro que eles poderiam apenas amenizar as consequências, nunca apagá-las completamente. Segui suas instruções, enchendo a casa de amuletos, desenhando símbolos de proteção nas portas e janelas, acendendo velas brancas todas as noites, mas nada parecia funcionar. A sensação de ser observada continuava, os pesadelos persistiam, e a saúde de minha irmã continuava a piorar. Eu me sentia cada vez mais culpada, como se estivesse sendo lentamente consumida pelo meu próprio ódio e inveja, reflexão e arrependimento. Agora, ao olhar para trás, vejo o quanto fui tola e irresponsável. Deixei que sentimentos negativos me dominassem a ponto de fazer algo irreversível, algo que não apenas destruiu a vida da minha irmã, mas também a minha. Eu percebi, tarde demais, que a inveja é um veneno que corrói a alma e que a magia negra, por mais tentadora que possa parecer, é um caminho sem volta, cheio de dor e sofrimento. Minha irmã nunca soube o que eu fiz. Até hoje, carrego essa culpa sozinha, sabendo que fui a responsável por tudo de ruim que aconteceu com ela. Tento cuidar dela e estar presente, mas a dor de vê-la sofrer é quase insuportável. Eu queria poder voltar atrás, desfazer o que fiz, mas sei que isso é impossível. Tudo o que posso fazer agora é tentar viver com o peso do meu erro e aprender a lidar com as consequências. Espero que minha história sirva como um aviso. O que fiz por ciúmes e inveja me custou mais do que eu jamais poderia imaginar. Nunca subestime o poder das forças ocultas e o impacto que elas podem ter em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Eu não me orgulho do que fiz, mas sinto que compartilhar isso pode ajudar outras pessoas a evitar cometer o mesmo erro